Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos à Coletiva Tricolor Lives. Gente, novidades impressionantes acontecendo agora no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. E eu te digo, atualizo e trago tudo pra vocês neste vídeo recheado de informações, de notícias do nosso mais querido, maior clube do mundo, São Paulo Futebol Clube. São Paulo vai enfrentar o Inter, tem uma provável escalação, tem a situação do Luca, Luiz Gustavo, essa situação do Dybala. Tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui. Deixa esse likeinho e bora pro vídeo, porque tem bastante coisa rolando finalmente em dias muito melhores, em que o técnico Hernan Crespo cria um padrão de jogo pro São Paulo. Galera, independente do mercado da bola aqui que nós vamos tratar, nós estamos vendo vários nomes surgirem, Nós temos uma situação muito maravilhosa acontecendo, que é todo esse padrão de jogo que o técnico Hernan Crespo deu pro São Paulo, Que nós podemos agora esperar ansiosos pelas próximas atitudes, pelas próximas atuações, pelos próximos jogos do São Paulo, coisa que em um passado bem recente, alguns meses atrás, nós estávamos correndo, nós estávamos não conseguindo nem dormir, preocupados em relação aos jogos, principalmente fora de casa. Agora com o Crespo muda tudo, porque nós sabemos que nós temos um excelente trabalho e que nada, o São Paulo vai entrar de forma muito coerente e muito competitiva na maior parte dos jogos, na maioria dos jogos. Isso pra mim faz toda a diferença, isso pra mim é muito maravilhoso. Bora falar um pouquinho do jogo, antes de eu passar no giro de notícias pra vocês. Tem a provável escalação do Inter e tem a provável escalação do São Paulo. Antes disso também, vocês estão confiantes pro jogo? Vocês acham que o São Paulo vai bem, não vai? Vocês acham que o São Paulo vai ganhar? E quem quiser também deixar nos comentários, deixa o palpite e o placar de vocês para esse jogo. Eu particularmente estou bem confiante, acho que o São Paulo sai com a vitória. Gente, aqui, prestem bem atenção, não é nada disso de querendo menosprezar o Inter, não é nada disso. O Inter lá é um jogo difícil, sim, é um jogo complexo e um jogo complicado. Mas agora eu tenho esperança porque eu tô olhando o nosso, eu tô olhando o trabalho do São Paulo. É por isso que eu tenho esperança de vitória. É claro que tudo pode acontecer, o São Paulo pode ganhar, pode empatar, pode perder, mas de qualquer forma, eu acho que o São Paulo, a partir de agora, com o técnico Hernan Crespo, o São Paulo vai fazer bonito. Tem tudo pra fazer bonito, tem tudo pra ser muito competitivo, o que nos dá uma chance muito maior, uma condição muito maior de sair com a vitória ou não. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Bom, bora para as prováveis escalações. A começar pelo Inter, Acho que é legal a gente falar um pouquinho do Inter também. É provável do Inter. Rocher no gol, Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel na zaga, Aguirre na direita e Bernabé na esquerda. Richard, Thiago Maia e Alan Patrick. Ataque, Vitinho, Borré e Wesley. É um time forte, É um time forte. Thiago Maia, bom jogador. O Alan Patrick, o Richard, o meio de campo deles forte, O Aguirre eu não acho muito bom, mas nível futebol brasileiro é um bom lateral. Tem o Bernabé, esse eu acho muito bom. A zaga mais ou menos, Rocher, goleiro bom. Borré, bom jogador, já interessou ao São Paulo. Wesley, Vitinho é o ataque forte, Esse Wesley eu não gostava muito dele, no Inter ele vai bem, No Inter ele consegue carregar bem o piano. Então é um time forte, Vamos lá. Quem que tá fora, do Inter? O Vitão, que é um dos principais deles lá, Romero e o Ivan, Fernando, Bruno Gomes e Luca Drummond. Acho que os principais aqui são o Vitão, O Vitão dele que tá fora. Mas esse é o provável Inter pra enfrentar o São Paulo. Eu tô confiante na vitória, gente. Pra mim o São Paulo tem mais time em tudo e tem tudo pra ganhar esse jogo. Provável do São Paulo, galera. Eu passei uma provável pra vocês no vídeo da tarde, falando de Ferreirinha e Alan Franco. E muitos disseram, Didi, que você tá de brincadeira, o Alan Franco, e muitos não, Alguns só também se atentaram pra Alan Franco e Ferreirinha, não jogam de jeito nenhum. Eles estão suspensos. Mas é difícil, gente, lembrar de todos os cartões, mas tá atualizado pra vocês, pelo amor de Deus, Alan Franco e Ferreirinha completamente fora da partida, estão suspensos, Nem relacionado, obviamente. Provável São Paulo para enfrentar o Inter.
Rafael no gol, ainda bem, né? E aí, vocês estão felizes com a volta do Rafael para não ter que olhar para a cara do Jandrei? Inclusive, nós tivemos, né, a coisa acontecendo envolvendo o goleiro Carlos Miguel, que não vai ficar no Nottingham Forest, e agora parece que um dos clubes dele, que ele pode ir, que ele pode começar a conversas a ser negociadas é o Botafogo. O Evangelos Marinakis, né, o bilionário grego que negocia com o São Paulo, né, que vai fazer um investimento da base com o São Paulo, está pleiteando outros negócios no futebol nacional, como parcerias com o John Textor, né, do Botafogo. Então, um destino que pode ser do Carlos Miguel é o Botafogo, uma vez que não dá pra saber o que vai acontecer com o John Vitor lá, né? Então, o Botafogo tá com grana, né? Então, o Carlos Miguel, nesse momento muito difícil, basicamente impossível de vir pro São Paulo pelos valores, pode ser um destino, pode ser negociado com o Botafogo, muito também pelo relacionamento do Evangelos Marinakis, o dono do Nottingham Forest, com, além do São Paulo, aqui no Brasil, o John Textor, né? Nós víamos muitas interações dele com o São Paulo, mas ele vai fazer o investimento, já atualizei isso para vocês, vai fazer o investimento da base com o São Paulo, mas só um adendo aqui nesse vídeo, só para atualizar vocês, pode ser que o Carlos Miguel, ex-Corinthians do Nottingham Forest, que muito provavelmente não vai ficar lá, seja negociado com o Botafogo. Nesse momento, muito mais provável de começar conversas e negociações do Carlos Miguel com o Botafogo do que propriamente dito com o São Paulo. Mas nós temos o Rafael e eu particularmente adoro. É muito ruim quando o Jandrei entra, mas o nosso titular, o nosso goleiro é o Rafael. E está de volta e vai jogar contra o Inter, muito provavelmente, né? Se nada acontecer. Rafael no gol, Cédric Soares, Ferrarese, Arboleda, Sabino e Enzo Dias. Aqui sem novidades, né? Uma vez que o Alan Franco não jogue, sem novidades. Aqui o Crespo, ele já pensa em se alguma coisa acontecer com os zagueiros, ele gosta muito de manter esse padrão, e aqui eu tenho que dar o braço a torcer pro Crespo de forma bem positiva. Se alguma coisa acontecer com os zagueiros, ele treina em uma questão de improviso. É claro, o Crespo não queria fazer isso, mas uma questão de improviso. Se alguma coisa acontecer com algum zagueiro, ele já trabalha com Pablo Maia, Luan ou até mesmo o Negruti, caso ele tenha que se virar nos 30 em relação à zaga. Mas por enquanto é isso aqui. A verdade é que o Crespo tá todo retalhado em vários setores, né? A zaga é um deles. Agora, com o Alan Franco suspenso, a ideia é que jogue o jogo inteiro Ferrarese, Arboleda e Sabino, mas se acontecer alguma coisa, nós podemos ter Pablo Maia, Negruti ou até mesmo o Luan na zaga. E até mesmo o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo também que tem uma grande expectativa para ele voltar em agosto. Tomara que ele volte o quanto antes, né? Nosso monstro Luiz Gustavo tem sido um cara muito protagonista extra-campo no São Paulo, no vestiário, né? Tá apoiando todo mundo. Ele é um líder, né? Ele é um jogador premium, ele é um cara outro nível que conhece muito futebol lá da Europa. E o Luiz Gustavo, além de fazer toda a diferença em campo, como ele fazia antes mesmo de ter a sua lesão, digamos assim, de ter esse problema de saúde que ele teve, né? Ele era um dos melhores em campo por conta de toda essa experiência, todo o craque que a gente sabe que é o Luiz Gustavo de nível Europa, e agora isso está reverberando, isso está fazendo diferença efetiva no vestiário, que é maravilhoso, né? Ele fica lá junto com o Lucas, junto com o Caleri e até mesmo o Luciano. O Luciano é o único que joga, né? Mas esses são os caras que se destacam como os paizões aí, os líderes do elenco do São Paulo e que estão ajudando muito nesse momento de retomada do São Paulo. Então, muito bacana, né? Luiz Gustavo, a gente espera que ele volte para agosto, tem se mostrado um protagonista extra-campo. Não dá para esperar menos desse nosso monstruoso Luiz Gustavo, né? Cara que eu sempre fui muito fã, cara que para mim é sem novidades em relação a tudo que faz no São Paulo, a sua índole, o seu caráter, a sua liderança, bola no pé, é um monstro dentro e fora de campo. Volta logo, monstro! Luiz Gustavo, acho que ele, não sei, gente, não é certo isso, mas eu acho que
ele vai atuar mais como zagueiro nesse final de carreira, né? Porque ele já tá mais velho. Eu acho que ele vai atuar mais como zagueiro do que meio-campista no São Paulo, porque nós temos muito meio-campistas e poucos zagueiros. É claro que o Luiz Gustavo ele é muito melhor de volante, né? No meio-campo. Ele é tão acima dos outros, né? Que ele jogava de meio atacante no São Paulo. Lembra que ele chegava fazendo gol, chutando na trave? Que ele começa de primeiro volante, segundo volante, aí no decorrer do jogo ele vai vendo as ele é tão superior aos outros aqui do futebol brasileiro que mesmo mais velho ele vai caindo para meio atacante para fazer gols, porque ele consegue dominar com facilidade o meio de campo. Mas algo me diz que ele vai atuar, né, mais como zagueiro do que meio-campista, mas não sei também. Pode ser que pelo nível dele o Crespo nem invente a posição, que o Crespo continua mantendo ele de meio-campista. O que vale ressaltar é isso, essa questão da zaga, que o Luiz Gustavo, se tivesse disponível, poderia ser um igual o Negruti, igual o Pablo Maia, igual o Luan, que poderia ser improvisado na zaga, mas eu acho que é importante a gente ressaltar todo o seu protagonismo extra-campo que ele tá tendo do São Paulo. Então vamos lá. Rafael no gol, Cédric Soares, Ferrarese, Arboleda, Sabino e Enzo Dias. Aqui o Wendel está lesionado, né? Alan Franco suspenso, Ferreirinha suspenso, o Wendel lesionado. Aqui nós temos uma outra coisa muito interessante que é Patrick Lanza podendo ter oportunidades, né? Um jogador completamente contestável e que pode ser que jogue contra o Inter, muito provavelmente vai entrar o Enzo Dias, mas pode ser que o Patrick Lanza atue nessa partida contra o Inter, algo muito interessante, porque o Lanza, pra mim, sempre foi um jogador, assim, de nível técnico muito contestável. Eu não queria mais ver o Lanza, sabe? Eu não aguentava mais ver o Patrick Lanza, só que com o Crespo muda tudo. Um jogador igual o Patrick Lanza pode, sim, render pelo São Paulo. Agora não é todo aquele discurso, toda aquela situação desfavorável para qualquer jogador. Acho que o Lanza pode vir a ter atuações interessantes e mudar toda essa nossa opinião, porque agora nós temos um técnico que pode criar chances e possibilidades para um jogador completamente desacreditado render mais em campo. É esse o nível do trabalho do Hernan Crespo. É por isso que eu acho que vale ressaltar e enaltecer demais tudo que o Crespo está fazendo. Agora, ver um cara que pode vir a jogar como o Patrick Lanza, que eu particularmente não podia mais olhar para a cara, eu acho que com o Hernan Crespo peso 2, pode se criar uma situação muito mais favorável pro Patrick Lanza, por exemplo, um jogador que eu não queria mais ver no São Paulo. Tô certo ou tô errado em relação a isso, galera? Bom, vamos lá. Continuando, meio de campo, Bobadilla, Marcos Antônio e Alisson. Aqui ninguém sabe, pode entrar o Pablo Maia, fez gol, né, recentemente. Jogador monstruoso também, o Pablo Maia. Jogador muito bom. Aqui, por enquanto, na provável é Bobadilla, Marcos Antônio e Alisson, mas pode ser que entre o Pablo Maia também, ninguém sabe. E o ataque, muito provavelmente, Luciano e André Silva. Teria uma grande chance do Ferreirinha jogar, mas eu acho que até, inclusive, que ele entraria com o Luciano e Ferreirinha, mas por conta da suspensão do Ferreirinha, ele vai entrar, né, muito provavelmente com o Luciano e André Silva. Essa é a provável do São Paulo, muito que provável, né? Vamos, só para encerrar esse assunto, Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Sabino, Cédric Soares, Bobadilla, Rafael, Cédric Soares, Ferrarese, Arboleda, Sabino e Enzo Dias, Bobadilla, Alisson e Marcos Antônio, Luciano e André Silva. E temos também o Luca, né, galera? Luca relacionado no São Paulo, muito bacana também, por conta da ausência do Ferreirinha, pode ser que o Luca jogue, coisa que é maravilhoso também, né? É um cara, é uma joia nossa da base, que já vinha jogando muito bem, já vinha atuando muito bem pelo São Paulo antes mesmo da chegada do Hernan Crespo, e com essa suspensão do Ferreirinha, pode ser que o Luca jogue, muito provavelmente o Luca jogue esse jogo também no segundo tempo, e é outro jogador que nós estamos com muita vontade de ver, porque nós sabemos de todo o potencial dele, e pode sim deslanchar a qualquer momento do São Paulo. E galera, Dybala oferecido ao Grêmio, a matéria é do Zero Hora. Dybala foi oferecido
ao Grêmio, coisa que volta toda a nossa conversa em relação ao Dybala, né? Hernanes fez aquela brincadeira, São Paulo foi atrás já oficialmente do Dybala, né, para tentar alguma coisa para trazer o Dybala, e agora essa oferecida dele pro Grêmio, acho que volta toda a conversa do Dybala no São Paulo, porque se ele tem condição de assinar, de ir pro Grêmio, de começar conversas com o Grêmio, com o São Paulo muito mais, né? São Paulo hoje tem mais, óbvio, gasta-se muito mais que o Grêmio, tem mais chance de trazer um cara do nível do Dybala do que o Grêmio, pelo menos é assim que eu vejo, com tudo que a gente vê o São Paulo gastando, com tudo que a gente vê mesmo o São Paulo falando que tá mal das pernas, gasta-se muito mais, investe muito mais que o Grêmio, e teve todo o interesse antigo do Dybala. Teve aquela questão do craque Superbet, da Superbet trazer mais um jogador desse nível, do nível do Oscar. Hernanes indo lá brincar, vou trazer o Dybala, porque o Hernanes jogou, é amigo, conhece o Dybala, mas galera, toda essa questão dele ser oferecido pro Grêmio volta a todas as conversas dele no São Paulo, porque não é algo impossível. Por mais que ele tenha contrato na Roma, muito provavelmente estão acontecendo novas movimentações envolvendo o Dybala de não ficar na Roma. Então isso pra mim é muito bacana. Se eu sou o São Paulo, eu iria com força total pra cima do Dybala, que é um cracaço. E se tem essa possibilidade, se tem a probabilidade dele ir pra um time do nível do Grêmio, com todo o respeito ao Grêmio, muito maior a chance dele vir pro São Paulo, caso o São Paulo se interesse e faça uma proposta. É ou não é? Tô certo ou tô errado, galera? Vão deixando nos comentários o que vocês acham sobre isso. Quem quiser dar opinião, é claro. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.